Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Obrigada demais por estar aí. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você e sobre os seus. Que o Senhor conceda o que deseja o seu coração. Eu não sei o que está aí no seu coração, mas eu sei que o Senhor sabe e Ele é poderoso para realizar, para cumprir o desejo do seu coração. E Ele vai realizar. Eu me lembro de um testemunho de uma senhora que ela estava cozinhando e aí ela percebeu que o Espírito Santo disse algo para ela, disse, pede o que você quer. E ela ficou assim, meio que parou, mexendo o arroz, e ela falou, Senhor. E ela percebeu que era Deus falando com ela. Ela disse, Senhor, se é o Senhor que está dizendo isso para mim, eu sonho em ter um carro. Ela já tinha todos os filhos casados, a vida. E assim, ela não tinha condições de ter aquele carro. E ela disse, eu sonho em ter um carro. E ela disse, eu quero voltar, eu dirijo, mas eu não tenho um carro. Eu quero dirigir, eu quero essa independência. Eu sei que é impossível, mas eu quero um carro. E aí, ela teve aquele conforto dentro dela. Eu vou realizar o desejo do seu coração. E aí, a filha dela ligou para ela, não sei se 2 ou 3 dias depois, dizendo que ia visitá-la. E disse, oh, mãe, olha, não preocupa com nada, eu só vou aí, eu ia até te fazer uma surpresa, mas eu vou te avisar que eu estou indo e tal. E ela na hora, porque aquilo era impossível, diz ela teve dentro dela, minha filha vai me dar um carro. E ela fala, eu nem sei por que eu pensei aquilo, porque ela não tinha condições para aquilo, e, enfim. Resumindo, a filha foi, com mais alguém dirigindo, um carro que tinha tirado 0 para ela e entregou para ela. E ela diz que, assim, ela chorava tanto, a alegria dela era tão grande, porque aquilo era impossível. E a filha diz que também deu o testemunho que Deus tocou no coração dela, e a filha, inclusive, não podia, mas financiou o carro, deu uma entrada e financiou o resto, porque diz que recebeu aquilo de Deus, deu um carro para sua mãe. Compra um carro para sua mãe e eu vou te honrar. E Deus honrou mesmo a filha, ela comprou aquele carro, pagou as prestações todas, sem ter nenhum problema, e realizou o desejo do coração da mãe. Então, eu poderia contar muitos outros testemunhos, é que eu tenho tantos, meu Deus, quantos testemunhos. Você deve imaginar que eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu vivo, né, nesse meio incrível, divino, que é o reino de Deus. Então, do mesmo jeito que muitos problemas chegam, mas muitas vitórias chegam. Porque as pessoas chegam com seus problemas, mas a vida vai mudando. É isso que é fascinante. Eu pego pessoas, às vezes, despedaçadas, sabe? Quebradas. E Deus vai juntando pedaço por pedaço, vai restaurando, restaurando. E você vai vendo a vida da pessoa inteira mudada. Inteira. E Deus muda tudo, muda a família, muda tudo. Eu me lembro de um caso também, de um casal que estava separado.
E um dia a esposa estava muito assim, muito arrasada, porque esse homem tinha ido embora e estava com uma outra pessoa. Isso já tinha quase 2 anos. E ela estava orando, ela queria a restauração da família. E ela, assim, sabe aquele dia que bate, que a pessoa está, assim, muito arrasada? Ela estava, diz que, muito triste. E ela ouviu o Espírito Santo falar: o que você quer? Me pede agora, eu vou fazer. E ela disse: Senhor, eu quero meu marido de volta. E ela disse que era impossível, porque ele já estava vivendo com a outra, ele vivia com a outra. E já tinha dito que ele não voltava nunca mais. Ele amava a outra, ele não queria saber mais daquela família. Mas ela não desistiu, ela amava o marido e ela queria o marido de volta. E ela falou isso para o Senhor. Ela disse: Senhor, eu quero meu marido de volta. E isso devia ser, acho que numa segunda ou terça-feira, segunda-feira. Ela falou segunda-feira. Porque ela ainda falou, além de tudo, era segunda-feira, eu acordei muito assim, solitária, triste, achando a minha vida um fracasso. E assim, eu estava mal comigo demais, eu estava, ô Senhor, olha a minha vida. E quando foi, acho que na quinta-feira, na parte da tarde, o marido apareceu lá. E resumindo a história, ele disse que deu um negócio nele, e ele olhou para a amante e disse assim para ela. Diz que assim, do nada, e ele contou para ela. Do nada, deu um negócio nele. Que ele usou a expressão, me deu um negócio. Que ele olhou para a mulher e disse para ela, aqui não é o meu lugar. Você não é a minha esposa. Foi lá, pegou as coisas, ela disse que é isso, e disse que virou aquela confusão, você não pode fazer isso, e não sei o que. Ele disse, eu fiz tudo errado. Eu estava louco. Eu fiz tudo errado. Mas eu agora vou fazer certo. Diz que pegou as coisas dele, ela não queria deixar ele levar. Ele disse, não adianta. Se você não deixar eu levar, vai ficar aí. Porque aqui eu não fico mais. Aqui não é meu lugar. Eu tenho família, eu tenho uma esposa. Você não é a minha esposa. E disse, acabou. E foi para a amante que ele disse agora, para cá eu não volto mais. E foi para a esposa e contou isso para ela. E disse que, de repente, bateu um negócio dentro dele. Foi como que a venda dos olhos dele, uma venda tivesse caído. E ele viu toda a bobagem, a loucura. E ele disse que isso começou a acontecer com ele na segunda-feira. Foi na segunda-feira. E ele ficou ali pensando como ele ia fazer e tal. E quando foi na quinta-feira, ele não resistiu. Ele acabou com aquele relacionamento e voltou para casa e disse para ela, você me aceita de volta. Você me perdoa. Diz que ele olhou para ela com os olhos cheios de lágrima e disse, você me perdoa. Você me aceita de volta. E ela disse que chorou muito, porque ela disse, eu estava orando por você. Eu nunca deixei de orar por você. Eu nunca deixei de acreditar que Deus ia restaurar minha família. Nunca deixei de acreditar. E ele voltou para a família e foram muito abençoados, muito abençoados. Ela disse que ele voltou uma outra pessoa. A glória da segunda casa foi bem maior do que a da primeira. Ela disse que ali ela passou a ter um marido de verdade. Ele mudou. Ela disse que ele mudou, passou a buscar Deus com ela e se tornou um homem de Deus, um homem vivo na fé, um homem de Deus. E eu tenho a história da minha família, né, que eu já contei para você, que meus pais tiveram muitos anos separados. E foi muito interessante que ele andou por muitos caminhos. Ele fez muitas escolhas erradas. Mas
eu tenho a alegria de ver meus pais juntos, porque foi por isso que a minha mãe orou. Minha mãe orou por esse casamento, ela amou meu pai uma vida toda, e ela falava, é o pai dos meus filhos. Eu quero a minha família. E hoje eu tenho a alegria de ver meus pais juntos, um vai enterrar, eu não sei quem vai enterrar quem primeiro, mas eles vão morrer juntos. E por um tempo da vida isso foi impossível, era impossível. Meu pai tomou rumos diferentes, mas Deus trouxe de volta. E foi muito interessante, porque foi para mim que ele falou, trabalhe a restauração do casamento dos seus pais. E eu trabalhei mesmo. E eles são muito abençoados, muito abençoados. Minha mãe é uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher que sempre orou pela família, é o dom dela. Ela canta e ela é uma intercessora, ela ora pela família. E eu via Deus restaurar a família da minha mãe. Minha mãe é uma mulher vitoriosa, porque ela orou pela família e toda a família foi salva, encaminhada no Senhor. Meu pai foi salvo, o casamento dela restaurado. Ela vai terminar os dias dela sem derrotas, porque ela viveu muitos problemas, muitas aflições, mas Deus deu vitória a todas. Deus restaurou todas as situações. Deus mudou, sabe? Ela é vaidosa com ela tem 70 anos e ela não parece que ela tem. É Deus. Ela tem vaidade com a casa dela. A casa que ela sonhou foi construída do jeito que ela quis. E é mobiliada, ela arrumou do jeito que ela queria, uma casa muito bonita, espaçosa. Ela é muito feliz, sabe? Ela é vaidosa com a casa, vaidosa com a cozinha dela. Ela tem uma cozinha ampla, muito bonita. Ela é vaidosa com ela, sabe? Ela passa os cremes todos os dias. Você vê, ela tem 70 anos, ela não parece. Ela é muito conservada, ela ainda canta, ela ora, ela vive, ela tem todos os dias. Ela se reserva num quarto separado para orar, ela é uma intercessora. Ela ora por todos nós. Ela é apaixonada pelos bisnetos, ela ama os meus netos, que ela fala que é uma paixão para ela pega um e tal. Ela se sente feliz hoje, ela pega os bisnetos. Então, ela dirige, ela vai sozinha para todo lugar. Ninguém precisa levá-la. Ela tem 70 anos e ela dirige, se ela precisa ir fazer compras, onde for necessário, ela viaja. Na região ali, ela vai visitar a irmã dela, na cidade, a cidade não fica longe, mas ela vai. E todas as vezes que ela precisa viajar, ela viaja e vai dirigindo. É uma pessoa ativa. Então, assim, quem fez isso? Jesus. Como? Ela confiando, e quantas aflições ela passou, quantas dores. Mas ela continuou olhando para o Senhor. E o Senhor realizou todos os desejos do coração dela. Tudo o que ela sonhou, ela já me disse isso. Tudo que eu sonhei isso, eu sonhei aquilo. Às vezes, mínimas coisas. As coisas mais, aquelas coisas que estavam lá no cerne da alma, o Senhor realizou. Mas por quê? Ela não desistiu da fé e ela continuou olhando para Cristo. Então, nesse dia maravilhoso, que você tem vida, Deus está te dando esperança. Olha para Jesus, olha para a cruz. O que você quer? Eu acredito que o Espírito Santo está te fazendo essa pergunta. O que você quer? Fala com Ele, Ele vai realizar.
Ele vai responder às suas orações. Ele vai dar vitória a você. Eu não tenho dúvida disso. Tudo passa. Tudo passa. Você está passando pelo vale da sombra da morte? Está passando, não vai ficar. Você pode passar pelo fogo, pode passar pela água. Mas o fogo, a chama não vai arder em você. E você não vai morrer afogado. Você não vai ficar onde está. Deus vai tirar você daí. Isso vai passar. É apenas um momento. Isso vai terminar. Tudo isso vai passar. Nós estamos nesta fé, no propósito da mudança. E Deus tem mudado coisas. E vai mudar na sua vida. E nós vamos clamar nesse dia. Às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30 em todos os nossos templos. Amanhã às 7 da manhã também em São Paulo. Meio-dia em todos os templos. Domingo, culto de Natal. Eu vou estar na Rua Taquari 995, na Moca. Realizando esse culto maravilhoso em todos os nossos templos. Nós vamos cultuar o Senhor, nós vamos adorar, vamos render graças, um culto de ação de graças. Um domingo maravilhoso, eu tenho certeza disso, um domingo de glória. Eu não tenho dúvida. Em todos os nossos templos, vamos buscar a Deus. Levante-se, venha. Vamos buscar a Deus, o segredo é buscar a Deus, a saída é buscar a Deus, é colocar a dependência total nele. Olha para ele, se envolva com as coisas certas, tira o olhar do problema, olha para Cristo. Ontem eu ainda contei do dia em que eu peguei o voo, em que o tempo estava escuro, um nevoeiro terrível, mas tão logo aquele avião decolou. E atravessou aquele nevoeiro, aquelas nuvens densas, escuras. Tinha um sol lindo brilhando. O sol estava brilhando. Jesus é o sol da justiça. E ele está brilhando, brilhando. Ele continua brilhando, o Senhor continua vivo. E ele vai iluminar os seus caminhos. Isso tudo vai passar. Ontem eu também li essa passagem aqui de Tiago 1, que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ai, que coisa forte! Tiago, o irmão do Senhor, que antes era um incrédulo, não cria no Senhor, mas, com certeza, quando o Senhor apareceu para ele e fala em 1 Coríntios 15, 7, ele teve um encontro com o Senhor maravilhoso e se tornou um líder. E olha, saiu da boca desse homem que era um incrédulo antes. Antes, ele viveu como um incrédulo. Saiu da boca dele, considere motivo de alegria o fato de passarmos por momentos difíceis, por provações, porque isso produz em nós perseverança, isso nos leva a crescer. É maravilhoso, porque esses testes tiram as coisas ruins da nossa vida. Sabe? Quando o Senhor nos prova, é para nos limpar, é para nos purificar. É para nos levantar, é assim mesmo. A nossa fé cresce, produz perseverança. Nós nos tornamos pessoas diferentes, nós passamos a ter uma fé perseverante. Nós lidamos com as coisas de maneira diferente. Nós crescemos. Sabe? Tem gente que tem dificuldade para lidar com pessoas. Tem gente que tem dificuldade para lidar com situações. Cada um tem uma dificuldade. E os testes da vida nos ensinam. Nós melhoramos, nós mudamos.
Nós aprendemos a lidar com as situações, nós aprendemos a lidar com as pessoas, nós nos tornamos mais tolerantes com as pessoas, tolerantes com as situações, nós nos tornamos pessoas sensíveis às dores das outras, nós mudamos. São nesses momentos de provações, de testes, que nós somos purificados, que nós somos limpos. Até porque os testes, as provações, quando o Senhor nos testa, é para nos purificar, é para tirar o que é ruim de nós. Agora o diabo não, o diabo nos tenta para fazer sair tudo que não presta de nós. Sabe? Para brotar aquilo que não é bom. Por isso que ele nos tenta tanto, ele tenta para que você tenha a pior atitude. Agora não, o Senhor não, quando ele nos testa, ele nos prova, é para nos purificar, é para arrancar mesmo aquilo que não é bom, aquilo que prejudica a nossa vida, aquilo que só tem atrasado a nossa vida. Sabe, aqui está alguém que já passou por tanta coisa. Tanta, meu Deus, quantas coisas eu já passei. Quantas situações, dores, problemas. Eu já vi meu filho mais velho morto. Não uma nem duas vezes. Outro dia, ele estava me levando, né? E aí ele disse, mãe, aguarda aqui no carro, então, que eu vou ali resolver tal coisa. E aí, quando ele voltou, a porta não era muito alta, e ele é muito alto, ele tem 1,87 m. E eu vi saindo aquele homem lindo. Mãe é coruja, né? Mas ele é bonito mesmo, gente. Com aquele terno bem cortado, sabe? Assim, e ele passou. Aquele homem bonito, alto, com aquele terno, e andando firme. E eu olhei assim, e eu fui ministrada pelo Senhor. Ele me mostrou, meu Deus, quantos momentos em que parecia que aquele homem, que um dia, antes, uma criança, não ia sobreviver. Eu me lembro de quando eu ouvi do médico que ele não ia crescer muito. Ele era um prematuro, com 1000 situações, pois ele é o mais alto da família. E não tem explicação. O mais alto da minha casa é ele. Ele tem 1,87 m. Um pouquinho mais de 1,87 m. Mais um pouquinho, 1,88 m. Ele é alto. E eu ouvi isso. Ele não vai crescer muito. Ele não vai ter um desenvolvimento assim, ele não vai assim. E hoje eu olho aquele homem alto, bonito, bem vestido, um advogado, abençoado, bem-sucedido. É Deus. Tudo passou. Quando ele passou pela porta, eu fui ministrada, tá vendo, Cléo? E eu ouvi aquilo dentro de mim. Tudo passa, Cléo. Quando ele passou pela porta, alto, bonito, tão vivo, pai de 2 filhas, eu ouvi aquilo dentro de mim, tá vendo? Tudo passa. Tudo passa. Eu vim aqui hoje para dizer para você que tudo passa. Você hoje está vivendo um momento muito difícil, mas vai passar. Tudo passa. Meu Deus. Quantas coisas que eu vejo hoje. Que um dia foi um problema para mim, hoje não é mais. Já passou. Passou. Está lá atrás. Tudo passa. Sabe? Outro dia eu estava lutando para ir para a igreja, um filho na barriga, empurrando o carrinho do outro, e o que estava ali no carrinho doente, e grávida do outro. Hoje eu olho os dois, me dando suporte,
O meu filho caçula, como ele me dá suporte. Foi uma obra que Deus fez na vida dele, tão grande, que muitas vezes também eu achei que muita coisa não ia acontecer, e Deus fez uma obra tão linda na vida dele. Ele me dá um suporte, ele me dá, sabe, ele me ajuda tanto. Ele é uma bênção para a obra de Deus. Uma bênção para a obra de Deus. Sabe? Tudo passou. Hoje está lá, servindo de estrutura para a minha vida, para a vida de tantas pessoas, para o reino de Deus, para a família. E quem fez? Deus. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas isso vai passar. Eu sou o resultado de todas as coisas que eu enfrentei, então considere motivo de alegria. Eu sei que quando nós estamos passando por algo doloroso, não é brincadeira, mas nós aprendemos tanto, somos tão abençoados e tudo passa. Deus está dizendo para você que tudo isso vai passar. O filho que hoje talvez te dá tristeza vai ser uma grande alegria amanhã. Esse casamento vai te trazer alegria. A situação que hoje te faz chorar vai amanhã te trazer muita alegria. Esse momento é só um momento e ele vai passar. Tudo isso vai passar. E talvez hoje algo que está te fazendo gemer vai trazer muita alegria para você. Eu acredito nisso. Deus vai transformar esse mal em bem. Aquilo que hoje é uma maldição em bênção. Esse momento difícil em algo muito feliz. Deus vai te abençoar. Isso vai passar. Pode confiar. Vai passar. Tudo passa. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Salvador, eu agradeço por essa mensagem e peço que essa pessoa receba ela agora e que ela se levante, que ela siga o caminho dela, porque o Senhor mandou uma mensagem poderosa para ela. O Senhor está com ela, ela não precisa temer e isso vai passar. A vitória o Senhor vai entregar. Abençoa lares e famílias, todos que estão comigo, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância para cada um. Eu peço que o Senhor levante mais semeadores, porque essa é uma atitude de fé e que leva a vitórias. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo saradas, renovadas e fortalecidas. Abençoa cada uma. Obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar domingo, dia 24, às 9, realizando uma reunião poderosa, reunião de Natal, de gratidão, de louvor a Deus, em todos os nossos templos. Esteja entre nós, venha, conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.